como um avião projetado para linhas aéreas regionais da Europa e da América do Norte, acabou se tornando o transporte oficial de autoridades da Força Aérea Brasileira, sobrevivendo a um acidente fatal logo no primeiro ano de serviço, perdendo a disputa por um radar de vigilância da Amazônia e ainda assim continua voando até hoje, quase 40 anos depois de sua primeira entrega. Mas como uma aeronave civil chegou antes ao Brasil do que as próprias companhias aéreas brasileiras? Por que a Força Aérea escolheu justamente esse modelo para carregar presidentes? Onde estava o avião que deveria completar a encomenda original e nunca chegou, quando um simples estudo de modernização virou um projeto abandonado na gaveta? E por que, décadas depois, esse avião ainda é insubstituível? Não é o que você pensa. Nos anos 60, o Brasil enfrentava um desafio estratégico gigantesco: conectar um território continental marcado por desigualdades regionais profundas, usando uma frota que já mostrava sinais de fadiga. O Correio Aéreo Nacional, conduzido pela Força Aérea Brasileira, dependia de aeronaves como o Douglas E-47 e o Beechcraft C-45, robustas, mas cada vez mais difíceis de manter em operação por causa da escassez de peças de reposição. Antes do Brasília, a resposta a esse problema foi o Embraer MB-110 Bandeirante, desenvolvido a partir do projeto IPD 6504 do Centro Técnico Aeroespacial, e que voou pela primeira vez em 22 de outubro de 1968. O Bandeirante funcionou, mas tinha limitações claras de capacidade e alcance para o mercado internacional que a Embraer, recém-fundada em 19 de agosto de 1969, começava a mirar. Mas antes de continuar, me conta nos comentários, você já voou em algum avião regional brasileiro? Tipo o Bandeirante ou o próprio Brasília? Deixa aí embaixo. O novo projeto tinha exigências quase contraditórias. Precisava ser pressurizado, transportar até 30 passageiros, operar em pistas curtas e não preparadas, manter baixo consumo de combustível e ainda competir de igual para igual com fabricantes europeus e norte-americanos que já dominavam esse nicho havia décadas. Sem pressão, né? No centro desse desafio estava um perfil de asa supercrítico, uma solução aerodinâmica que reduzia o arrasto em velocidades de cruzeiro mais altas. Os engenheiros perceberam que, combinando essa asa com os motores turbohélice Pratt e Whitney Canadá, Paripagio 115, de 1.500 cavalos de potência cada, e novas hélices de 4 lâminas da Hamilton Standard, feitas em material composto leve, era possível empurrar essa aeronave regional para além dos 500 km por hora. Isso significava um avião capaz de rivalizar em velocidade com jatos pequenos, mesmo usando motores a turbohélice, historicamente mais lentos. O resultado foi uma fuselagem de 2,28 metros de diâmetro, com uma cabine de 1,76 metros de altura, suficiente para o padrão da categoria, mas já apontada como incômoda para passageiros mais altos. Em 29 de julho de 1983, o protótipo com matrícula PTZBA foi apresentado ao público com um acabamento em alumínio polido, quase espelhado, desenvolvido especialmente pela Alcoa. O lançamento foi tão bem recebido que, em dezembro daquele ano, a Embraer recebeu o prêmio Destaque Nacional de Marketing pela repercussão internacional do evento. Mas ter uma aeronave rápida e eficiente criou um grande problema. Era preciso provar, para autoridades de aviação em 3 continentes diferentes, que o Brasília era seguro. O programa de certificação avançou em etapas: homologação pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica no Brasil em maio
de 1985, seguida pela Federal Aviation Administration dos Estados Unidos em junho do mesmo ano e depois pela Civil Aviation Authority do Reino Unido. Um segundo problema surgiu quando a demanda internacional disparou mais rápido do que a capacidade de produção da fábrica em São José dos Campos, atrasando entregas para operadoras que já tinham assinado contratos de compra e opções adicionais. Um terceiro problema, mais trágico, apareceu já nos primeiros meses de operação militar. Em junho de 1987, a aeronave FAB 2001, que havia inaugurado as operações do modelo na Força Aérea, foi perdida em um acidente durante o pouso em São José dos Campos, com a destruição total do avião e a morte da tripulação. Na verdade, foi exatamente assim que muitos programas aeronáuticos históricos amadureceram, não apesar das tragédias, mas aprendendo duramente com elas, como forma de compensação parcial por uma quinta aeronave que nunca foi incorporada à frota militar. Ela chegou a ser pintada nas cores oficiais, mas teve a compra cancelada pelo Ministério da Aeronáutica e acabou revendida a uma operadora regional em Angola. A Força Aérea incorporou, em julho de 1987, o terceiro protótipo do Brasília, redesignado IC-97 e destinado a ensaios técnicos no Centro Tecnológico da Aeronáutica. Um dos detalhes mais fascinantes desse avião é a Unidade Auxiliar de Potência, o APU, que parece um item burocrático de manual técnico, mas na prática resolvia um problema real de operação em aeródromos com infraestrutura limitada. Com ela, o ar-condicionado e outros sistemas essenciais continuavam funcionando com o avião parado no solo, sem depender de energia externa. Um truque simples, porém genial, ajudou a manter passageiros confortáveis, mesmo em bases isoladas da Amazônia, algo essencial numa aeronave pensada para servir de elo entre pequenas cidades e grandes centros urbanos. Outro detalhe pouco lembrado é a variante INB 120 RT, com uma porta lateral de carga na parte posterior esquerda da fuselagem e um compartimento de aproximadamente 31 metros cúbicos, que permitia configurações combinadas de passageiros e carga. Essa flexibilidade se mostrou tão valiosa que, décadas depois, ainda seria a base logística das operações ex-militares na região amazônica. E há um teste extremo de resistência que poucos conhecem. Ao longo de sua vida operacional civil, o Brasília acumulou mais de 3 milhões de horas de voo até 1994, servindo 33 companhias aéreas regionais em 14 países espalhados por 4 continentes, um volume de uso que expôs a aeronave a praticamente todo tipo de condição climática e operacional imaginável. Talvez a parte mais inesperada dessa história é que o Brasília, projetado para linhas aéreas civis regionais na Europa e na América do Norte, acabou chegando ao Brasil primeiro pela Força Aérea do que pelo próprio mercado civil nacional. A primeira aeronave, designada VC-97 e registrada como FAB 2001, foi entregue ao Grupo de Transporte Especial, em Brasília, em 3 de janeiro de 1987, com operações iniciadas em 27 de fevereiro. A Rio Sul Serviços Aéreos Regionais, primeira operadora civil brasileira do modelo, só começaria a voar com o Brasília em 1988. Ironicamente, uma aeronave concebida com foco declarado no mercado internacional acabou se tornando, primeiro, um símbolo do transporte de autoridades do próprio Estado brasileiro. É exatamente por isso que, décadas depois, quando a Força Aérea avaliou o Brasília como plataforma para o radar aerotransportado
Saab Eriey, dentro dos estudos do Sistema de Vigilância da Amazônia, pareceu natural. Afinal, o avião já vinha comprovando confiabilidade havia anos, mas um atraso de 2 anos e meio na negociação do contrato inicialmente previsto para 1995 e só formalizado em 25 de julho de 1997, deu tempo para os engenheiros perceberem limitações de geração elétrica e autonomia do Brasília para esse tipo de missão prolongada. Pode parecer uma decisão simples, até você perceber que ela definiu o destino de outro programa inteiro. O posto foi ocupado pelo Embraer RJ-145, dando origem à família de aeronaves R-99. O legado operacional do Brasília na Força Aérea Brasileira é maior do que muita gente imagina. Ao longo dos anos, a instituição incorporou 21 aeronaves da família MB-100 e 20, das quais 20 permaneciam em operação até setembro de 2025, um índice de retenção impressionante para um avião desenhado nos anos 80. Parte dessa frota veio por vias pouco convencionais. Em 1988, 12 células usadas foram incorporadas como parte de dívidas não quitadas pelas empresas Rio Sul e Nordeste Linhas Aéreas, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, distribuídas entre o 3º, o 6º e o 7º Esquadrões de Transporte Aéreo, no Rio de Janeiro, em Brasília e em Manaus. Já em 2009, 4 células adicionais do MB-100 e 20R, com motores Pratt e Whitney Canada PW-118, foram compradas no mercado civil norte-americano, levando o modelo, enfim, aos 7 esquadrões de transporte aéreo do país. Essas aeronaves apoiaram diretamente a implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia, atuaram em evacuações aeromédicas e seguem hoje operando ao lado do Casa C-105 Amazonas e dos bandeirantes remanescentes. Um estudo interno chegou a propor converter cerca de 20 células usadas do Brasília em uma versão militar de carga, com piso reforçado e portas ampliadas para lançamento de paraquedistas, um projeto que nunca saiu do papel, sendo substituído por um programa de modernização da frota de bandeirantes ainda em serviço. Em 2018, porém, um programa de revitalização foi iniciado para as células remanescentes do Brasília, com potencial para estender sua vida útil por mais 15 anos. No fim das contas, o que começou como um projeto voltado a companhias aéreas regionais da Europa e da América do Norte se transformou em uma das espinhas dorsais do transporte militar brasileiro, usado tanto para levar autoridades de Estado quanto para conectar bases e aeronaves isoladas na Amazônia. O paradoxo é evidente. A aeronave que a Embraer projetou, pensando primeiro no exterior, acabou entrando em serviço na Força Aérea Brasileira antes mesmo de decolar comercialmente dentro do próprio Brasil. Mais do que um vetor logístico, o Brasília se tornou prova concreta de que a indústria aeronáutica nacional conseguia competir, certificar e operar em padrão internacional. E o fato de, décadas depois, 20 dessas aeronaves ainda estarem em serviço ativo mostra que engenharia bem feita, às vezes, envelhece melhor do que qualquer plano original previa. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like. Se você não sabia que a Força Aérea Brasileira recebeu o Brasília antes mesmo das companhias aéreas civis do Brasil, se inscreve no canal para mais histórias sobre a aviação militar e a indústria aeronáutica nacional. E comenta aí embaixo. Você acha que o Brasília ainda vai continuar voando por mais quantos anos? Até a próxima!